Olá pessoal, hoje Harrison irá entrevistar o pastor Alexandre e nós vamos ver a sua trajetória de vida e sua experiência no ministério. Vem com a gente! Paz, Senhor, meus irmãos, meu nome é Harrison Andrade, eu estou aqui com o nosso querido e amigo pastor Alexandre. Nós vamos falar um pouco hoje da palavra do Senhor, vamos conversar, espero que você seja abençoado por esse vídeo e por essa palavra. Amém. Eu desejo a graça e a paz na vida de todos que vão estar nos assistindo e peço que Deus abençoe você com essa palavra, com essa conversa, na verdade, né? Para que a gente possa ser iluminado pelo Senhor aqui, em nome de Jesus. Isso aí. Pastor, queria falar assim, esses dias aconteceu o evento, a festividade da igreja, aniversário de 19 anos da igreja. Foi um evento muito especial, graças a Deus, feliz de participar desse evento. E como foi para o senhor participar? Para mim foi espetacular, 19 anos, né? Vai passando um filme na cabeça de quando começou, como começou, e mais um ano na presença de Deus, e você fazer 19 anos de igreja em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e com aquela galera toda, com uma equipe boa montada, grupo de louvor, obreiros, convidados, amigos que vieram prestigiar, para mim foi maravilhoso. E quando o senhor fala, que o senhor lembra de quando começou, como que foi isso? Como que começou? Há muitos anos atrás. Na verdade, eu chego na cidade para até trabalhar em outro lugar, né? E estou participando de um outro ministério, onde, pela misericórdia de Deus, eu pude contribuir ali e também ser abençoado. Não vou citar nome de ministério porque eu não acho legal. Mas chegou, depois de 2 anos eu nesse ministério, por incrível que pareça, você vai dar risada, mas eu fui me convidado a me retirar, né? Fui mandado embora da igreja. Isso eu nunca vi. É verdade, fui mandado embora da igreja. Na verdade, me chamaram e falaram que eu tinha 2 opções, ou ir para o Paraná, onde tinha um ministério, ou voltar para a casa do meu pai, que era em Campo Grande, né? E aí pediram a chave da casa que eu estava com a minha esposa, e a Ingrid tinha 2 anos na época, e acabaram me pedindo a chave da casa, e eu não tinha mais para onde ir, e foi quando eu tomei a decisão, que eu falei para minha esposa, né? Amor, se você quiser ir para a casa do meu pai ou do seu pai, pode ir na bênção, mas eu vou ficar aqui, porque eu sei que Deus tem algo bom para mim nessa cidade, eu sei que Deus vai me dar vitória, e eu só saio dessa cidade quando eu receber a vitória de Deus na minha vida. Então tinha uma promessa, né? Então eu costumo dizer que essa igreja ela começou assim, nessa forma, num agir de Deus mesmo. Eu numa calçada, do lado de fora com a minha esposa sem saber para onde ir, com a minha filha, que era a Ingrid, e com algumas coisas que eu tinha, e graças a Deus um casal que eu não posso esquecer jamais de falar, que é a dona Luzinelli e o irmão Severino, que me acolheram, me colocaram para dentro da casa deles, me levaram para ficar na casa de uma irmã chamada Dona Eunice, que foi uma bênção na minha vida. E ali eu fiquei alguns meses ali, até que esse irmão Severino, muito usado por Deus, falou para mim: pastor, o que você está pensando? E eu falei para ele que eu não tinha noção do que eu ia fazer, porque eu não me imaginava saindo do ministério que eu estava. E aí foi quando ele falou assim: pastor, por que você não abre a Nova Jerusalém aqui? Seu pai não tem uma igreja em Campo Grande? Eu falei: tem. Aí fala com seu pai, pede para ele, para vocês abrirem aqui. Pela misericórdia de Deus, tomei essa iniciativa e hoje nós estamos aqui. Tem muita história, mas não dá para contar aqui agora. Tá certo. E 19 anos são 19 dias, né, pastor? Como que foi essa trajetória de passar pelas dificuldades, ter os erros e os acertos durante essa caminhada? Eu acho que a parte mais difícil para mim, foi aprender a ser pastor. A gente imagina que ser pastor é saber pregar, e é muito mais que isso. Eu acho que não tem a ver só com pregação. Eu acho que a pregação da palavra, se a pessoa ela lê a Bíblia, se ela tem uma vida de oração com Deus, e ela sabe, ela tem facilidade de falar, é mais fácil. Então, eu imaginava que ser pastor era eu ir lá, subir no altar, pregar, e aquelas pessoas iam ouvir a palavra, iam seguir e pronto. Eu achava que era isso. E foi difícil, porque na medida que a gente foi crescendo, a nossa igreja começou dentro da minha casa, até alugada por esse irmão Severino. Ele disse aí: olha, eu vou te alugar e vou pagar o primeiro mês de aluguel. Ele falou para mim. E nós já vamos fazer o teste, se é de Deus ou não. Porque se for de Deus, Deus vai suprir as necessidades.
E foi assim, começou na minha casa onde ele alugou para mim, ele só pagou o primeiro mês de aluguel, no segundo mês Deus já tinha abençoado, pessoas foram chegando, a casa foram sendo mantida e estamos aqui há 19 anos, como você já sabe. Mas a parte mais difícil para mim foi pastorear, porque no começo tinha poucas pessoas, mas chegou uma época que tinha 30 pessoas na igreja, né? Fizemos uma festa bonita que deu mais de 100 pessoas, que era, se eu não me engano, o segundo ano da igreja, e bacana, foi muito bom. E de repente, vamos dizer assim, do nada, né? Ou do Neides, sumiu, do Neida, sumiu. Os 30 foram sumindo os 30 e foi a única hora de toda a história do evangelho que eu vivi, que eu pensei em parar. Que eu falei assim, eu não tenho chamado para isso. E aí eu lembro que eu já tinha decidido com a minha esposa, falando para a Edmara que eu não ia conseguir, que era melhor parar, porque eu não tinha chamado, tinha 30 pessoas, daqui a pouco não tem ninguém. E aí de repente está chegando o que hoje é pastor, né? O Thiago e a Rosimeire, na época, né? Na época ele não era pastor. E aí chegou o Thiago e a Rosimeire, e eu sentado lá fora, o Thiago, e aí pastor, não vai ter culto hoje? Eu falei para ele, ó, Thiagão, não tem ninguém, cara, não tá ninguém mais vindo, né? Então, acho melhor a gente parar por aqui. Aí, quando a palavra de uma pessoa tem um significado direcionado por Deus, vamos dizer assim, e tem um significado para a vida, muda. Porque eu lembro que o Thiago falou assim para mim, pastor, enquanto eu estiver aqui, o senhor vai ter que fazer culto para mim, porque uma alma é mais importante que tudo, então o senhor vai fazer culto para mim. O senhor não vai parar não, o senhor vai continuar fazendo culto para mim. E entramos para dentro da igreja e fiz culto para o Thiago, para a Meire e para a Edmara. E dali para frente, aí a igreja voltou a florir. Eu creio que foi um teste de Deus, né? Mas para mim foi assim, a parte mais difícil, foi isso. Porque a gente às vezes reclama, porque a gente sabe, toda igreja tem esse problema, de pessoas que entram e pessoas que saem, né? Certo. Algumas pessoas que saem, isso realmente são decisões delas, né? Às vezes elas realmente não entenderam a visão do ministério, realmente não entenderam o que a palavra diz. Na hora que o pastor fala não, que o pastor é bom até falar não, mas quando o pastor fala não, complica. Mas uma boa parte também é culpa do pastor. Eu acredito que eu tive oportunidade de encontrar pessoas e pedir perdão, porque eu sei que uma boa parte de pessoas que também saíram da igreja foram culpa minha também, por na época ser muito novo, não conseguir tratar, e eu achava que todo mundo tinha que ser tratado do mesmo jeito. Então, se eu tivesse que dar uma palavra dura para você, eu daria uma palavra dura para o outro. E com o tempo eu fui aprendendo que nem Deus age assim, né? Cada ser humano tem um tratamento diferente, né? Você vê na Bíblia Sagrada o tratamento de Deus com cada pessoa, porque pessoas são diferentes umas da outra. E aí foi o que mais demorei a entender. Então, quando eu entendi isso, aí virou a chave. Eu falei, poxa, eu preciso, na verdade, pedir muita orientação para Deus, porque ninguém conhece mais as pessoas do que Deus, foi Ele que fez, né? Então eu tinha uma palavra para todos, e às vezes não é assim, a gente precisa entender, ter esse jogo de cintura de entender que nem todo mundo suporta a mesma pressão que o outro, nem todo parafuso ou toda porca tem o mesmo torque ou o mesmo aperto, então a gente tem que ter... Eu sou prova disso, né? Muita! É verdade. Falar de um jeito comigo não funciona. É verdade, verdade. O senhor falou uma coisa bem interessante, que é o chamado. O mais difícil para você foi pastorear. É o seu chamado. E como que você enxergou isso, teve essa certeza de que era para isso que o senhor foi chamado? Eu gosto de pessoas, né? Desde que eu vim para o Evangelho, meu desejo era ajudar pessoas. E eu recebi há muitos anos atrás uma profecia que eu seria um pastor. Se eu falar que era minha vontade, nunca foi. Eu acho muito difícil um pastor que tinha vontade de ser pastor. Acho assim, lógico que tem as exceções, mas é raro. E eu não tinha vontade de ser pastor, ao contrário. As pessoas que me conhecem sabem que eu vivi minha vida pro futebol. Então, eu cheguei a profissionalizar até no Mato Grosso do Sul, profissionalizei como jogador de futebol profissional, joguei campeonatos, tive a oportunidade de estar em alguns times e eu achava que era meu dom. As pessoas me convenciam disso, eu olhava e era uma coisa que eu gostava de fazer e eu faço até hoje, jogo bola até hoje.
mas coube a Deus me levar para uma outra direção e eu não entendia. Então eu vi que aquele sonho não estava dando certo na minha vida, porque eu estava me afastando muito de Deus. E aí eu tive a oportunidade de fechar um contrato com uma equipe, e cheguei em casa falando que eu ia fechar o contrato com a equipe, e a Edmara nós já estávamos casados, a Edmara ficou muito triste, eu não vi muita alegria no meu pai nem na minha mãe. E aí naquele dia eu entrei no quarto e orei a Deus. E falei, Senhor, ninguém está feliz pela minha felicidade. E fui dormir. E deitei numa cama, dei uma cochilada e acordei. Quando eu acordei com uma mão, como se fosse uma mão de uma pessoa me pegando na cama e me jogando no chão. E eu caí de joelhos. E quando eu caí de joelhos eu fiquei assustado, porque eu estava dentro do quarto sozinho. E aí ouvi uma voz clara que dizia assim, olha, se você for, você vai até conseguir o seu sonho, mas eu não estarei com você. Mas se você largar tudo, abrir mão de tudo, eu prometo que nunca te deixarei. Estarei sempre contigo. Naquele dia eu decidi parar de futebol. E saí dali, fui a uma igreja, porque eu estava muito assim, né? Com aquela visão toda, fui a uma igreja, visitar uma igreja chamada Assembleia de Deus, no Tiradentes, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E chegando lá, o pastor pregou e no final do culto, antes de ele dar a bênção apostólica, que é o final do culto, ele olhou e falou, você aí jovem aí atrás, e eu lá sentado atrás, é você de camiseta branca. Aí eu levantei. Aí ele disse assim, olha jovem, deixa eu te falar uma coisa, Deus falou para te falar que daqui 30 dias ele vai abrir uma porta para você, e é para você aceitar que vem de Deus. Amém. Fui para casa, cheguei, conversei com meu pai, anotei os dias e falei, olha, eu vou contar os 30 dias. E meu pai, sempre muito sábio, falou, filho, o que é de Deus se cumpre, o que é de Deus não se cumpre. Então, né, a Bíblia fala para a gente jogar a profecia, nunca o profeta, ele dizia. E amém. Aí eu fiquei ali. E aqueles 30 dias deu justamente num domingo. E era um domingo que estava chovendo e eu falei pro meu pai, acordei animado, né? Deu os 30 dias, a porta, pô. Deixa eu ver coisa. A única coisa que eu fiz a vida inteira foi jogar bola, quem me conhece sabe. Eu vivi para futebol, né? E de repente eu não sabia fazer outra coisa, né? Sim. E aí fiquei pensando, né? Que porta é essa? E conversando com meu pai, o dia foi passando e a chuva, eu falei, poxa pai, os 30 dias deu logo num domingo de chuva. Meu pai falou, não meu filho, se é de Deus, se cumpre, até meia-noite é dia. Meu pai sempre falava isso. E beleza, passou o dia e eu já muito triste, quando foi mais ou menos umas 18 horas por aí, né? Não vou me recordar o horário exato, mas aí meu pai recebeu uma ligação. E quando ele recebeu a ligação, era de um amigo nosso, um pastorzão que eu amo muito, que é o pastor Nivaldo. O pastor Nivaldo, aprendi muita coisa com o pastor Nivaldo. Sou grato a Deus pela vida do pastor Nivaldo, que me ensinou muito sobre fé, sabe? Sobre partir para cima mesmo, que a vitória está na nossa mão, porque Deus já garantiu isso. E esse pastor Nivaldo, ele me liga, porque a gente era amigo, eu toquei já com ele algumas vezes no ministério que ele era pastor, e ali ele me liga. E ali a gente começa a conversar, e ele pergunta o que eu estou fazendo. Eu falei, pastor, eu parei de jogar bola. Ele falou, não acredito. Eu falei, parei, você acredita? Faz uns 30 dias. Jogava bola sempre? A minha vida era viajar. Eu ficava em casa, geralmente eu ficava em casa um mês ali ou outro e 6 meses fora. Um ano fora, depois voltava, 6 meses fora e voltava por causa do futebol. E aí o pastor, você está brincando que você parou? Eu falei, parei mesmo. Ele falou, você parou? Eu falei, parei. Então eu tenho uma porta para você. Quando ele falou uma porta, ele falou, você não quer vir aqui pro Paraná, Pucarana? Você não quer vir aqui para Pucarana fazer a obra? Eu falei, sério? Ele falou, é. Eu falei, pastor, mas como eu vou? Não tenho dinheiro? Ele falou, não, pede uma conta pro seu pai que eu vou mandar o dinheiro para você e você vai vir. E aí começou a minha trajetória. E eu fui para a igreja com o pastor, ele me chamou, participei com ele do ministério que ele era pastor, fiquei ali algum tempo com ele ali aprendi muita coisa, e ali foi meu chamado pastoral. E esse chamado não dá para dizer que não é de Deus, né? Da forma que foi. Sim. Durante essa trajetória o senhor recebeu direção. Como que é? Eu sei que tem muita gente que passa por esse momento de preciso receber uma direção de Deus, como eu vou alcançar, como que eu vou enxergar, saber o que Deus quer para minha vida. Olhando de fora parece que é fácil decidir, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas existem algumas barreiras durante o caminho, confusão, às vezes a gente se engana no meio do caminho. Como
que é para o senhor dar um conselho para o pessoal que às vezes está assistindo? Ó, direção de Deus. Não tem como você ter direção de Deus se você está longe dele. Então a proximidade de Deus é muito importante. E Deus às vezes quer se aproximar de nós através de pessoas. Que é isso que a gente precisa estar atento. E a pessoa que Deus usou para se aproximar de mim foi o pastor Nivaldo. E eu não esqueço disso nunca, quando o pastor Nivaldo lá em Apucarana perguntou para mim qual era meu sonho. E eu disse para ele que eu não tinha sonho mais. Porque meu sonho sempre foi jogar futebol, então eu não tinha mais sonho. Ele falou, como assim não tem sonho? Eu falei, não tenho mais sonho, pastor. Para mim, se for só para mim tocar aqui eu toco, se for para mim abrir um culto eu abro, eu não tenho mais sonho. O que Deus quiser para mim eu quero. E fiquei daquele jeito. Ele falou, não, meu irmão, você tem que ter um propósito, não pode ser assim. E o pastor Nivaldo me ajudou muito. E eu fiquei ali, sentado um dia, eu abri a igreja cedo, né? Geralmente 7 horas da manhã estava aberta a igreja. E a gente ficava até com a igreja aberta até umas 10, até o término do culto. E num dia desse de manhã eu tinha os livros da igreja que eram vendidos na livraria da igreja. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu era muito, assim, não era muito fã de leitura. Leitura para mim era um sacrifício. E agora, chamado como pastor, sem ler, como precisa ler? Não tem como, você tem que ler a Bíblia, né? E aí eu lembro que tinham vários livros e tinha um livro chamado Curar Enfermos e Expulsar Demônios, que é do Dr. T.L. Osborne. Aí eu falei, eu vou pegar um livro para ler, e peguei aquele livro. E ele é grosso, eu peguei o mais grosso. E aí eu ia de manhã e começava a ler. Quando eu terminei o livro, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida, Deus. Eu quero isso aqui, eu quero pregar o evangelho, eu quero cuidar de pessoas, eu quero orar pelos enfermos, eu quero orar pelas pessoas, eu quero ser bênção na vida das pessoas. Então, a primeira coisa para você ser direcionado é a aproximação de Deus. Mas você não consegue se aproximar de Deus sem que você entenda que são pessoas que vai te fazer chegar perto dele. Porque Deus, ele vai sempre usar pessoas para abençoar. Ele usou Moisés para libertar o povo de Israel. Ele usou Josué, ele usou Davi, ele usou o profeta Samuel, ele usou homens, sempre ele usou homens para fazer milagres extraordinários na vida de outras pessoas. Então, Deus continua usando pessoas. A gente só tem que ter essa sensibilidade. Quais são as pessoas, pastor, que Deus usa? Talvez seja essa pergunta na cabeça de muita gente. As que te aproximam dele. As que te levam para conhecer dele, que te fala de amor, de fé, de perdão. Está te aproximando dele. Então, a primeira coisa é se aproximar de Deus. Segunda coisa, que foi o que aconteceu comigo. Salmos 37, versículo 5. Entrega seus que o meu Senhor, confia nele e tudo fará. Eu queria direção, conheci Deus, se aproximei dele. Segundo, para ter a direção de Deus, eu preciso confiar. E eu costumo, sei que é uma comparação muito pobre, mas é para as pessoas entenderem, como o GPS. Assim que surgiu o GPS, eu tive a oportunidade também, sei dessa época que assim que surgiu o GPS, a gente colocava o GPS, mas a gente não confiava no GPS. A gente estava indo para um lugar que não conhecia, o GPS falava, virar à esquerda. Não, isso aqui vai dar errado. A gente teimava com o GPS. Teimava com o GPS. Aí você ia, o GPS gritava, recalculando rota. Você andava, o GPS dizia, recalculando rota. E muitas vezes a gente quer a orientação de Deus, mas não confia nele. Eu precisava ter uma entrega, eu precisava entregar, então eu precisava entender que eu precisava confiar em Deus. E Deus estava igual o GPS mesmo, ó, literalmente, sempre recalculando minha rota. Te dava direção e você teimava. Eu não ia teimar. Aí Deus recalculava minha rota de novo. Me dava direção, eu não queria. Deus ia lá, recalculava a rota. Então Deus sempre me tentando me colocar no caminho. Até que eu comecei a confiar e entregar. Falei, sabe uma coisa? Eu vou seguir a direção de Deus. O que Deus fala para mim é o que eu vou fazer. Então passei a confiar. E aí quando eu passei a confiar, eu falei, eu só quero o que Deus tem para mim. E aí comecei a fazer um uso muito importante, que é da palavra de Deus. Comecei a ler a Bíblia e não fazia mais nada sem antes que Deus me confirmasse alguma coisa, seja na palavra, seja usando uma pessoa. Mas a minha vida virou a chave para andar na direção de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aproximar de Deus, né? A segunda coisa é entender que é através de pessoas. E a terceira coisa é entregar o caminho de verdade e confiar. Confiar. Porque Ele vai mostrar. Ele ainda continua sendo aquele Deus que fala na sarça, sabe? É que a gente não quer acreditar nesse poder, mas Ele continua sendo Deus que fala na sarça. E Deus fala de uma maneira comigo muito especial.
porque através da oração, do entendimento bíblico e da leitura bíblica, eu oro a Deus, abro uma palavra, e geralmente quando eu abro a palavra, aquele texto vem falando para mim o que eu devo fazer. Então é assim que o Senhor busca uma direção. Comigo é. O Senhor funciona Lógico, sempre com oração. Não faço da Bíblia um sorteio, né? Certo. Porque tem gente que não tem conhecimento bíblico, não tem tempo de oração com Deus. Deus, fala comigo. Ele pode até falar, mas não é uma regra. Vai ser uma exceção porque ele tem essa necessidade. Mas é como eu disse, Deus sempre vai usar pessoas. E a gente tem que estar atento. Porque às vezes alguém dá um conselho, a Bíblia Sagrada vai dizer que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, sempre vai existir alguém que pode te dar uma palavra que você vai falar, poxa. Então a gente tem que estar atento, né? Eu oro, abro uma palavra e sempre a palavra vai dizer para mim o que eu devo fazer ou não. Se é para mim ir, se é para mim ficar, né? Por exemplo, quando eu quis sair de Três Lagoas mesmo, eu abri uma palavra que dizia ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Então não era para me sair daqui. E eu obedeci essa palavra e olha onde eu estou. 19 anos aqui e totalmente revestido da graça de Deus. Obedecer não é fácil, né, pastor? Exige um sacrifício, mas é um sacrifício que vale a pena. Porque seguir a direção de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Olha, quando a gente fala de vontade, a gente sempre quer seguir a nossa, a gente nunca quer seguir a vontade dos outros. A gente pende a fazer a nossa vontade. Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2 vai falar isso que você falou. Vai falar sobre o sacrifício, oferecer seu corpo como sacrifício vivo e agradável, que é o nosso culto racional diante de Deus. Então ela está falando aí no 2, ela vai completar, né? Vai dizer que a gente precisa renovar a nossa mente para provar, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente olha esse texto e a gente começa a entender que, é como você falou, é sacrifício. E qual é o sacrifício que a gente tem que fazer livre? Negar a nossa vontade. Né? As nossas vontades, elas geralmente não cooperam para o nosso bem. Eu vejo as pessoas falando muito assim, livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. E vendo o que significa a palavra livre-arbítrio, é escolher através dos seus desejos. Né? E aí eu não gosto de falar livre-arbítrio, eu gosto de falar livre do arbítrio. O que Deus nos deu foi a liberdade do arbítrio, ou seja, poder fazer as escolhas fora da vontade, fazer as escolhas de acordo com o que é bom e com o que é necessário. Entendeu? Livre de nós mesmos. Livre de nós mesmos, literalmente. Sem aquele jugo, aquela escravidão que nos aprisionava de antes. É isso, que é a vontade, que é o desejo. O que nos aprisiona se não é o nosso desejo? Verdade. E como que ele nos aprisiona? O que ele vai falar? Renove a sua mente. Ou seja, a gente tem que parar de ficar com aquela mente antiga. Isso é evangelho, né, pastor? Tem que ter renovação de Se mente. não tiver, não tem jeito. Então, a gente precisa renovar a nossa mente para a gente experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. E que vem da parte de Deus. Então, a gente vai ter que ter uma troca. Tirar a nossa vontade de lado para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é ruim porque a gente não entende. O que ele falou? A mente. Aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não tem entendimento, é difícil mesmo de seguir. Mas quando você começa a entender sobre Cristo, a sua mente vai sendo renovada, você vai aprendendo Ele através da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É ter consciência da verdade. Porque a gente não vai atrás do que a gente não tem consciência. A gente precisa ter consciência das coisas. Então, quando você tem a consciência do que é a verdade e você busca ela, o que acontece? Ela te liberta, ela te transforma. E aí você começa a entender que a vontade de Deus é perfeita e a nossa não. Vou te dar um exemplo. É só você pensar quantas vezes você fez escolha em cima das suas vontades e deu certo. Você que está aí nos assistindo também, do mesmo jeito. Nunca dá certo. Nunca dá certo. A maioria das escolhas que a gente faz e que são boas, são escolhas que a gente faz e que não está, não está em acordo com a nossa vontade. Quantos de nós não já levantamos, não já acordamos e falamos assim, não vou trabalhar hoje não, estou de boa. Sabe o que eu vou fazer? Vou ficar quieto, vou ficar em casa, vou para a praia, ou eu vou fazer outra coisa, ou eu vou se divertir, ou eu vou dormir até mais tarde. Mas o que acontece no final? Você levanta e vai trabalhar. Por quê? Porque você faz o que é necessário, não o que você tem vontade. Então eu acho que a
A gente tem que andar por esse caminho, sabe? Poder a gente pode tudo, a Bíblia fala, né? Pode. Nós podemos todas as coisas, Tudo é lícito. mas nem todas as coisas me convêm, nem tudo é lícito que eu faço. Então, eu preciso entrar por esse conceito, entendeu? Eu preciso entender, beleza, eu estou com vontade disso, bacana, mas isso é moral? Isso é legal? Será que isso pode? Será que isso está certo? E essas respostas eu encontro É dentro da palavra de Deus. palavra. Ali é o caminho, a bússola do homem, está aqui, ó. O problema do ser humano é que a gente não gosta de ler manual. Pode pegar a maioria que está me assistindo aí, quem já leu o manual completo do celular? É raro. Quem já leu o manual completo da sua televisão? Do carro que você tem, leu o manual completo. A gente tem esse costume de não ler manual. E qual que é o manual da vida? Do carro tem o manual dele, do celular tem o manual dele, da televisão tem. E o manual da vida é esse aqui, a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Aqui você aprende tudo. Aqui você aprende economia, educar seus filhos, você aprende sobre relacionamento, você aprende qual é a forma que você tem de se comportar, você aprende educação, ensina educação, aqui te ensina tudo, poxa. E eu passei por uma situação, um tempo atrás, muito difícil para mim. E eu lembro que eu fui conversar com o Senhor e o conselho que o Senhor me deu falou oração, jejum e leitura da palavra. E eu falei assim, mas só isso? Não vai me dar um remédio assim que vai resolver meu problema na hora? E aí eu falei assim, não sei se isso vai resolver meu problema. Aí eu falei, vou acreditar, né? Eu nunca fiz. Aí comecei a ler a palavra, fazer jejum, oração. E através da palavra o Espírito Santo foi me alimentando, foi mudando meus hábitos. Eu falei, pô, a palavra aqui é minha direção, meu guia, eu tenho que seguir por ela. Sempre que eu tenho uma dúvida agora, é a palavra que vai me direcionar. É o poder da palavra. Isso não é novidade, né? A ciência já mostra isso, né? Se for ver o pessoal os grandes estudiosos, o pessoal da física quântica, sabe disso, né? Ele sabe dessas coisas, que o poder que tem da palavra. Eu não sei se você já viu aquele experimento que o rapaz coloca 3 potes com arroz, um ele ignora, o outro ele diz palavras de maldição. Sim. E um ele fala palavras de bênção. E o que ele fala palavras de maldição fica podre, o que ele ignora também vai ficando podre, mas o que ele sempre está falando palavras de bênção está vistoso. E a Bíblia fala isso, o poder da palavra. A Bíblia Sagrada vai dizer que através da palavra tudo se formou. Ou seja, Deus olhou e disse, haja e houve. Então, peraí, se a nossa palavra tem uma energia poderosa, imagina a palavra de Deus, que ela não pode fazer na nossa vida quando a gente acredita nela. Durante essa caminhada, o Senhor descobrindo a palavra, tem alguma coisa que assim, falou assim, eu sei que Salmos 37 é o Salmos que o Senhor sempre fala, sempre recita, mas tem algum ensinamento que o Senhor consegue trazer para nós, né, através desse vídeo, que sei que muita gente está precisando ouvir, às vezes se encontra num momento, esse momento de decisão, eu tenho ou não fazer a vontade de Deus, eu posso, como eu devo procurar, e aí, sua experiência de vida através da palavra do Senhor, você pode falar um pouco para nós. Meu irmão, o que a Bíblia me ajudou e o que a palavra mais ficou forte no meu coração foi até uma mensagem que a gente pregou no domingo passado. Foi o segredo de ser feliz, né? Todo mundo busca felicidade. Na verdade, o que todo mundo quer é felicidade. O que todo mundo quer é paz. Às vezes cada um tem seu jeito de querer a paz. Eu falo que todo ser humano tem o mesmo propósito. As pessoas às vezes chocam, como assim? Não, cada um tem, não. Todos têm o mesmo propósito. Pode usar ferramentas diferentes. Por exemplo, todo mundo quer ser feliz e ter paz. Só que a ferramenta que as pessoas usam não, eu acho que se eu for milionário eu vou ter isso. Né? Eu acho que se eu trabalhar numa grande empresa eu vou ter isso. Eu acho que se eu me tornar um ator ou uma atriz famosa, eu vou alcançar isso. Eu acho que se eu tornar um grande youtuber, eu vou alcançar isso. Se eu tiver uma igreja, a minha igreja for a maior da cidade. Eu vou ser feliz. Aí você apelou, tô brincando. Tem muita gente que acha que é isso, né? Então acha que é no amor, vou conhecer alguém, a minha felicidade chegou. Então todo mundo está atrás da felicidade e da paz, certo? Porém, essas ferramentas são como se fosse remédio. Elas servem por um tempo, mas como elas são do mundo e elas são perecíveis, logo ela acaba. E logo como elas são perecíveis, elas acabam, o que acontece? Logo acaba a felicidade. E a gente vai entender que a felicidade não está no mundo ou na vida que a gente vive, tá? Onde a gente coloca a nossa consciência. A nossa consciência é muito importante para isso. Não é
o universo ou o mundo que vai dizer se somos felizes ou somos tristes. Eles apenas acontecem, a vida apenas acontece. Mas é onde a nossa mente está que faz toda a diferença. Se você prestar atenção, o foco da mente é tão importante que eu não sei se você já reparou, quando você compra um tênis que você queria muito. Antes você nunca viu do tênis, viu um ou outro. Quando você compra ele, parece que todo mundo comprou. Você fala, não é possível. Quando uma pessoa tem um carro, por exemplo, o Yaris, eu nunca tinha visto falar de Yaris na vida. No dia que comprou um Yaris, eu comecei a ver um monte de Yaris na rua. Ou seja, mas por que isso aconteceu? Porque a minha mente estava focada naquilo. Então, quando a minha mente está focada em algo, é óbvio que o meu corpo vive para aquilo. Então, eu procuro mais, eu tenho mais atenção. Então, se a minha mente estiver em Deus, meu irmão, nas coisas de Deus, aí tudo muda. E como muda? Quando você entende o seu propósito. Porque as pessoas não são felizes, porque não entenderam ainda o propósito da vida. E quando se deparam com o propósito da vida, acha que é muito bobo e não segue e às vezes não sabe que o segredo é esse. Por exemplo, como a gente estava falando na igreja no domingo, as 3 coisas que a gente precisa ter consciência para ser feliz igual Paulo. Poxa, Paulo foi chicoteado, Paulo apanhou, foi na prisão, Silas também. E os caras cantavam e louvavam. À meia-noite a Bíblia vai dizer que eles cantavam e louvavam. Pedro era perseguido, era preso e estava feliz e cantando e adorando. Será que você nunca perguntou como que essas pessoas passavam por momentos que a gente caracteriza como sofrimento, mas eles não tinham sofrimento, eles viviam felizes? Porque eles entenderam o propósito. E qual que era o propósito? Primeira coisa que eles entenderam, que o que Deus tinha para eles, o reinado que Deus falava, não era terreno, era espiritual. Pedro foi vacilante a vida inteira porque achava que Jesus veio para mudar o poder político, tirar Roma do poder e tomar Israel de novo e viver em paz como o rei Davi era. Mas o reinado que Deus veio fazer através de Jesus Cristo não era material, era espiritual. Não tinha a ver com libertação de Roma, do povo de Israel ou dos romanos. Tinha a ver com a libertação das pessoas do pecado. E esses homens entenderam esse propósito. Com o tempo, Pedro entendeu. No começo ele não entendeu, Pedro vai entender depois da ressurreição. Então, antes de Pedro entender, Pedro deu trabalho. Pedro era oscilante, cortava a orelha dos outros com espada. Pedro dava trabalho. Quando ele entende o propósito, ele muda a chave, como a gente costuma dizer. E aí o que vai acontecer com... Essa é a renovação da mente. Essa é a renovação da mente. Aí o que vai acontecer? Pedro entendeu que não tinha a ver com as coisas materiais. Sabe? A gente tem que parar de achar que a nossa alegria, a nossa felicidade estão nas coisas materiais. Não estão, já é mais que provado. Você liga a televisão, você vê as pessoas que alcançaram a fama, pessoas que são bilionários e que falam a mesma coisa, que não têm a felicidade, sempre estão em busca de alguma coisa, se envolvendo em escândalo porque estão procurando uma felicidade que não existe. Por quê? Porque não entenderam que a felicidade não está nas coisas materiais. As coisas materiais é um bônus de Deus para nós, nos traz prazer, nos traz uma satisfação, como se fosse uma paga de algo que a gente fez. Mas a felicidade mesmo está na presença de Deus e ter Deus, sabe? De você se sentir em paz, sentir a presença, saber que existe alguém realmente que cuida de você. É essa a felicidade. Então a primeira coisa é essa. Qual que é a segunda? Entender que a gente nasceu para servir, não para ser servido. Porque a gente vive a vida inteira querendo ser servido pelos outros. Quando a gente entende que não tem nada melhor do que servir, a Bíblia Sagrada vai dizer, não há nada melhor do que dar, porque dar é melhor do que receber. Só quem doa sabe disso. Quando você faz uma doação para uma criança carente, quando você faz uma doação para uma família que está necessitada, quando você olha nos olhos daquelas pessoas, elas estão gratas, mas você está muito mais grato porque você sente uma coisa que ninguém consegue explicar. Quem faz esse tipo de trabalho sabe o que eu estou falando. Quando a gente doa de coração, sem querer nada em troca, a gente observa que a gente sente algo que não dá para explicar. E é essa a felicidade. É esse prazer de entender que a gente está aqui para servir, sabe? Para ajudar um ao outro. Então, essa é a segunda coisa. Primeiro, não são materiais, as coisas são espirituais. Segunda, a gente precisa entender que a gente nasceu para servir, que é o mais importante. E terceiro, e vamos dizer assim, quando você aprender isso, a felicidade chegou em você. Que Deus deu um mandamento para a gente amar. Mas você nunca vai ver Deus falando que a gente tem que lutar para ser amado. E o maior problema do ser humano é que ele quer amor, mas não dar amor, ele quer ser amado. Isso entra em contradição, geralmente, de tudo que a gente aprende dentro de casa, né? Tudo.
a se defender, a gente primeiro tem que amar nós mesmos. É isso aí mesmo. Procurar o nosso bem. Mas não, é o que a palavra nos diz. É o contrário. Então, quando a gente olha, Harrison, e a gente vê que a gente precisa aprender a amar, incondicional. Eu não te amo porque você é bom pra mim, eu te amo porque eu aprendi a amar com a palavra. Então, independente de você ser grato, independente de nós estarmos aqui, independente de você fazer algo bom pra mim, não tem relevância. Não muda, porque eu estou fazendo o meu propósito é esse. Então eu sou feliz por estar conseguindo cumprir. E quando a gente ama, a gente vê qual é a diferença. Tem um vídeo que eu não lembro qual que era um serial killer. E ele matou uma mulher, se eu não me engano, e ela era filha de um pessoal, e a família está toda lá. E está todo mundo tendo a oportunidade nos Estados Unidos de falar para ele o que pensa. E todo mundo está jogando na cara dele e falando, e ele está com aquela cara, sabe? Aquele cara psicopata que tá nem aí, fazendo caras e bocas, mas de repente vem um senhor. E aí vai dizer para ele mais ou menos assim, não é desse jeito que eu tô falando, mas quem assistiu o vídeo vai ver que foi mais ou menos assim. Ele vai olhar para aquele homem e vai dizer para aquele homem que aquele homem está dando a oportunidade dele de exercer o cristianismo. Da parte mais difícil do cristianismo, que era o amor. E aquele homem vai olhar e vai dizer que ele tirou a filha dele, mas vai olhar na cara daquele psicopata, que a ciência diz que não tem emoção, que não tem empatia, e vai olhar para ele e falar assim, olha, eu te perdoo. E naquele momento, aquele cara vai abaixar a cabeça e vai começar a chorar. Contradizendo tudo que a ciência mostrava, que os psicólogos mostravam, que o psicopata não tem empatia, que não tem emoção, e aquele cara começa a chorar. Cara, o poder que o amor tem. E aí, eu fico lutando para querer ser amado, sendo que isso vai ser um bônus do que eu estou fazendo. O que é bônus? Aquilo que vem que você não espera. Então, tipo assim, ser amado é um bônus. Eu não preciso buscar ser amado, porque a pessoa que tinha que me amar já me amou. Então, a gente não busca as coisas, a gente oferece amor, a gente serve. Essa é a sacada. A gente oferece, a gente cuida. Porque o que acontece? A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus nos amou primeiro. Será que você não está satisfeito com esse amor? Será que o amor dele não é o suficiente? A Bíblia Sagrada vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí quando você olha um texto desse, porque não é o suficiente para você saber que o Rei dos Reis, o Criador, aquele que te fez, te amou. Então você já é rico de um amor tremendo. E o que você tem que fazer com o que você tem demais? Compartilhar. Quando a gente só exige das pessoas, eu não quero me alongar muito, porque eu sei que tem um tempo aqui, mas a gente exige das pessoas aquilo que a gente tem falta. E isso é o perigoso. Por exemplo, se você me emprestar R$2, por exemplo, você vai me emprestar R$2, certo? Certo. E aí eu falei que eu pago você amanhã. E aí você vai ter coragem de me cobrar R$2 no outro dia, se eu não te der? Passou uma semana, você vai ter coragem de me cobrar R$2? Claro que tem gente que tem, a gente sabe disso, né? Mas vamos dizer assim, exceção na regra. Mas vamos lá, você não vai ter. Não. Mas e se você me emprestou R$20 mil? Você vai me cobrar, não vai? Se passar uma semana, você não vai me cobrar? Sim. Se passar um ano, você não vai continuar me cobrando? Por quê? Porque R$20 mil é uma quantia que te faz falta. Você entende? Então você só cobra aquilo que você tem falta. Então olha que legal, você só vai cobrar aquilo que você tem falta. Quem aprendeu a amar de verdade, não cobra amor de ninguém, porque ele está cheio. É aquela coisa que o pastor Cláudio Duarte diz: uma pessoa não casa para ser feliz. Quando você for casar, você tem que ser muito feliz. Para você, quando casar, não tem problema se perder um pouquinho da felicidade, porque você já é muito. Então não vai fazer falta. Eu até gosto dessa brincadeira dele. Porque é a verdade. Quando você ama muito, você não fica atrás de ser amado. Você não fica com aquele: ninguém me ama, ninguém me quer. Isso evita muitas frustrações também, né? Muito. E outra, você nunca vai se satisfazer. Você nunca. Eu não conheço ninguém que fique em busca de ser amado que consegue. Se não entender o amor de Deus. A gente só consegue entender quando a gente se sente realmente amado por Deus. É esse amor que vai nos preencher. Não são o amor das pessoas. Porque cada um vai amar numa medida. Às vezes a pessoa ama o filho, ama a esposa, olha assim, olha que legal, que bacana. Você pega para uma pessoa e fala assim: você gosta de lasanha? Amo lasanha. Aí, olha o tanto de coisa que a gente declara amor. Como a gente não tem aquele conhecimento.
Se eu pegar para você a forma que você ama seu pai, a forma que você ama sua mãe, a forma que você ama a sua futura esposa, a forma que você ama o pastor, é diferente e não deixa de ser amor. Deixa de ser amor? Não deixa. Eu amo a minha esposa e amo meu pai e minha mãe. Só que eu amo minha esposa de um jeito e meu pai de outro. Não deixa de ser amor. Então a gente fica buscando esse amor, esse amor, esse amor, esse amor. E a gente, na verdade, sabe qual é o amor que a gente quer? Que a pessoa tenha um amor por nós ao ponto de dar a vida por nós. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Isso precisa ser suficiente. Quando você entende isso, você vai doar, você vai fazer. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, o que você quer que os homens façam para você, faça primeiro. Porque essa é a regra que as pessoas acham, que descobriu o Brasil quando diz isso, né? A regra do que eu planto, eu vou colher, aí o que eu falo, o cosmos devolve. Meu irmão, essa é a regra que Deus diz para nós. O que eu quero que aconteça comigo, eu faço primeiro. Então, quando a gente serve, e literalmente, quando a gente não serve. Então, a gente precisa entender isso, que esse é o segredo da felicidade. Quando você chega nesse estágio, aí, meu irmão, não importa se a sua conta tem tá com muito dinheiro, não importa se você tem menos, o que importa é que você sabe que você está fazendo exatamente aquilo que você nasceu para ser feito. Desculpa eu me alongar, mas é como se você pegasse uma televisão. Ela foi feita para quê? Foi feita a televisão para a gente assistir programas. E aí você pega aquela televisão e você põe ela para assistir programa. Você vai usar aquela televisão para ficar lá no seu quarto desligada como se fosse um quadro. Ou para você estender uma toalha. Ela não foi feita para isso. É óbvio que qualquer pessoa que chegar lá vai falar assim, você fica estendendo toalha na televisão, eu gosto. Mas ela não foi feita para isso. É como se a televisão estivesse triste, cabisbaixo, meu Deus, estou estendendo toalha. E enquanto a gente não entender que a gente foi feito para isso, buscar as coisas espirituais que vêm do céu, servir o próximo e amar mais do que querer ser amado, a gente não tem a felicidade. A felicidade só vem através disso. Claro que é a minha humilde opinião, né? Tem muita gente que tem outras opiniões. Claro. O maior mandamento é o amor. Então, quando eu entendo que o amor de Jesus por mim é suficiente, eu deixo de correr atrás das coisas materiais, deixo de correr atrás de ser amado, porque eu já entendo que eu sou amado, eu ofereço, eu amo. Isso muda a nossa visão dentro da igreja, né, pastor? Porque às vezes a gente encontra alguns conflitos ali dentro da igreja e aí a gente fala assim, eu queria ser amado por aquele irmão deixou de me cumprimentar, deixou de dar a paz para mim. Mas quando a gente entende que a gente já é amado e que a gente precisa oferecer esse amor, a nossa cabeça dentro da igreja com certeza muda. Eu chamo isso de mendigo da fé, que é aquele que só consegue viver das esmolas, sabe? Necessita que alguém fale, que alguém diga, e tipo assim, é igual eu falei, quando você é rico desse dom de Deus, você não fica mais mendigo, não. Você sabe que aquela pessoa não te deu porque ela não tem. Ninguém é capaz de dar nada para alguém que ele não tenha. E é isso que a gente tem que sacar. Você está entendendo? Eu não posso cobrar que você me dê algo que você não tem. Então, às vezes, a pessoa não dá amor porque nunca foi amada na vida. Agora, se eu der amor para ele, quem sabe um dia ele vai retribuir para outra pessoa. Então, é essa que é a grande sacada do Evangelho. E a gente entender, eu costumo até brincar, parar com esse negócio, na igreja é na igreja que acontece mesmo. Acontece em todo lugar. Acontece na igreja, acontece na sua casa, acontece na rua, no trabalho. Acontece porque nós estamos no mundo. Eu costumo dizer que a igreja é o lugar dos chamados, o céu que é o lugar dos escolhidos. A Bíblia Sagrada vai dizer, muitos são chamados, todo mundo vem para a igreja. Mas poucos são os escolhidos. O céu é o lugar dos escolhidos, enquanto a igreja é o lugar dos chamados. Então, vai ter de todo tipo de pessoa. A gente só precisa entender que o nosso foco tem que ser isso. É esse tipo de pessoa que precisa de amor, é os que não conseguem dar uma paz, os que não conseguem falar. Eles precisam de amor, eles são carentes de amor. E você tem, e é muito interessante, Deus fez a gente para isso. Se a gente for olhar para a nossa vida, Deus nos fez para olhar para o próximo. Você só consegue se ver quando você está na frente do espelho. Será que isso não é o suficiente para a gente entender? Que Deus fez a gente para se ver ver menos e ver mais o próximo? Porque eu enxergo muito mais as pessoas o dia inteirinho do que a mim mesmo. Eu só consigo me ver quando eu olho no reflexo. Então isso já é o suficiente para a gente entender que Deus nos chamou para olhar para os outros, para ajudar os outros, que pode ficar tranquilo, que vai aparecer alguém que também vai olhar para nós e vai ser direcionado por Deus para nos ajudar. Quando a gente olha para o próximo, a gente cumpre aquilo que
aconteceu em Atos, né? Todo mundo cuidava um do outro ali, não tinha aquela... Eu vou para um lado, você vai para o outro. Era uma união, era o amor do próximo. Cada um olhava um para o outro. Isso é ser pentecostal. Vamos dizer, né? Que a gente fala, sou pentecostal, o que é pentecostal? É falar em línguas, o que é pentecostal? É falar alto, é curar enfermo. Não, isso também faz parte. Mas ser pentecostal é entender qual foi a primeira igreja pentecostal, a igreja de Atos, capítulo 2 em diante ali, a gente vai olhando, a gente vai ver, ali a igreja de Atos. E o que eles tinham? Tudo em comum. Eles participavam nas orações, no partir do pão, eles vendiam o que tinham para ajudar um outro, para que ninguém tivesse necessidade de nada. Isso é ser pentecostal. Quando uma pessoa faz isso, ela pode dizer, eu sou pentecostal. Agora só quando a gente dá glória a Deus alto, ou fala em línguas estranhas, né, e sapateia um pouco, eu sou pentecostal. Não, pentecostal é muito mais que isso. Pentecostal é você realmente deixar de viver para você, para viver para os outros, porque Deus sempre vai trazer alguém, e Ele, para viver por você. Então você fica despreocupado que Deus vai estar cuidando de você. E era isso que essa igreja fazia. Por que essa igreja crescia? A Bíblia Sagrada vai dizer que o maior evangelista dessa igreja era Deus. Eles estavam em comunhão, viviam juntos na oração, guardavam a doutrina dos apóstolos, nada que eles tinham diziam que era dele, mas tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e dividiam e repartiam para que ninguém tivesse necessidade de nada. E a Bíblia vai dizer assim, e Deus acrescentava o número de membros à congregação, todos os dias. Quando a igreja entende isso, o próprio Deus é o evangelista da igreja. Amém? Amém. Amém. Quero agradecer estar aqui com vocês. Já é. Muito obrigado, pastor. Logo tem a próxima. Espero que os irmãos tenham gostado. Compartilhe aí com os irmãos, compartilhe aí no seu status, na sua rede social aí, que eu tenho certeza que vai abençoar mais gente, né, pastor? Amém. Faça os comentários, pergunta. A gente não liga de ser questionado, tá, gente? Estamos aprendendo, somos novos ainda, mas creio que Deus tem muitas coisas para nos ensinar. Então, eu espero que com essa palavra, alguma coisa que foi dita aqui possa servir de semente para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E o meu desejo é que em tudo você vá bem. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.